Eu quero dizer mesmo aqui é sobre essa parte. E o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essas partes. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Guarda a Bíblia para mim. Então nós vemos nessas escrituras, e esse povo que enganadores que a Bíblia está falando aqui, não é simplesmente um crente que senta no banco da igreja. Esses enganadores são pastores, homens que conhecem a Bíblia, mas eles conhecem segundo os seus interesses, não segundo a vontade de Deus. São homens que abrem trabalho para ganhar dinheiro ao invés de ganhar almas para Jesus. Eles querem ganhar o seu dinheiro, nada mais que isso. Mas Deus, ele tem interesse na alma do homem, da mulher. Esse é o objetivo de Deus nessa terra. Por isso ele deu sua vida na cruz do Calvário para morrer por cada um de nós. Por mais perverso que você seja, viciado em drogas, em bebida, seja qual for o teu problema, Deus, ele morreu por você, está a seu favor no trono da intercessão. Por isso nós estamos aqui nessa praça hoje para falar desse Deus, desse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Mas os homens, através dos ensinamentos errados, hoje muita gente são evangélicas. Você vai dar um papelzinho da igreja para eles falam: eu já sou evangélico. Mas a Bíblia quer que você seja um cristão, não um evangélico. Evangélico até Satanás é hoje, mas cristão ele não é. Então muitas pessoas hoje em dia carregam sua Bíblia, mas não conhecem nada. Começando pelo batismo escriturístico. A Bíblia diz que o batismo nas escrituras é em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo estão todos batizados no sistema religioso, nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é doutrina bíblica. Isso são doutrinas de igreja, ao invés de ser doutrina bíblica. E isso daí leva o povo para distante de Deus. Mas o que te leva para perto de Deus é fazer acerto nas escrituras. Começando pelo batismo correto nas escrituras. Crendo em Deus da maneira que Ele verdadeiramente é. Não três pessoas distintas, mas um só Deus. Uma só fé e um só Senhor. Agora o povo tem três senhores. Isso é antibíblico. Não existe uma escritura que diz que eu e o Pai e o Filho somos três. A Bíblia diz: eu e o Pai somos um. E outra escritura diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz: há tanto tempo estou convosco, Felipe, não tendes me conhecido ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Em Apocalipse também, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem diz que Deus é dois, diz que é três, são as igrejas. E elas estão erroneamente enganadas por homens que não conhecem as escrituras, que não têm interesse na sua alma, somente interesse em seu dinheiro ao invés de interesse na sua alma. Por isso nós aconselhamos a vocês: examine as escrituras e procurai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. E ele estava falando essas coisas, não era para os pecadores, não. Ele estava falando essas coisas, era para homens que ministravam a palavra de Deus na sinagoga, para homens que deviam orientar as almas a chegar a Deus. Estava enganando aquelas almas, interessado em dinheiro, em popularidade e em fama. Não queria perder o seu posto.
Mas o Evangelho, ele corrige todos os erros. Quando você quer saber as coisas certas, você tem que vir para as Escrituras. Se você quer entender de lei dos homens, você vai para o... Como é que chama aquele... os políticos usam muito? Da democracia? Sim, legislação. Se você quer saber das leis terrestres, legislação. Você vai no guia da legislação. Isso. Que fala sobre a democracia, os direitos dos homens. Mas quando você quer saber da lei de Deus, você tem que vir para as Escrituras. Então todas as coisas, ela tem o seu lugar. Se você quer saber de Deus, não é indo num sistema religioso para saber de Deus. Porque cada sistema tem um ensinamento que não combina com as Escrituras. Se você vai numa igreja, ele ensina de uma maneira. Você vai na outra, ele ensina de outra maneira. E Deus não tem 2, 3, 4 maneiras. Ele tem uma maneira de ensinar. E essa maneira de Deus está nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse. Aí você encontra a coisa real. Fora disso, você está seguindo sistemas de homem, doutrinas de homem, ensinamentos de homem. E nós começamos a aprender quando nós vamos para as Escrituras. Eu, quando criança, fui ensinado pelo meu pai. Tudo aquilo que o meu pai ensinava, eu achava que era verdade. Mas quando eu tive uma maior idade e comecei a examinar as Escrituras, eu vi que eu tinha enchido a cabeça de comichões. Nada daquilo que o meu pai me ensinou era verdade. A única coisa que era verdade, o que ele me ensinou, é que Deus existe. O resto foi tudo doutrinas erradas, ensinamentos errados, e não me levava a lugar nenhum. Mas quando eu comecei a examinar as Escrituras, eu comecei a encontrar com Deus. E essa é a única maneira que traz você a Deus, é examinando a sua palavra. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, tem vida eterna. Ele não diz que é aquele que crê em mim, como diz a Assembleia, a Batista, a Metodista, a Deus de Amor, a outra e a outra. Como diz as Escrituras. E as Escrituras diz que Deus é um. A Escritura diz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é o batismo correto. E as Escrituras nos afirmam que Deus está voltando, porque Ele enviou nesta era um profeta Elias, que restauraria todas as coisas que essas igrejas perverteram. Elas se ensinaram muitas coisas erradas e têm pervertido até mesmo os que se diz crente. Estão todos fora de ordem, de acordo com as Escrituras, de acordo com os trajes, com os vestimentos, com as atitudes. Não combina nada com as Escrituras. Por que essas coisas? Porque os homens têm ensinado coisas que não combinam com as Escrituras. Eles simplesmente querem encher o templo de pessoas para arrecadar mais dinheiro, quando eles deviam se preocupar é com a alma daquelas pessoas, não com dinheiro. Mas Deus, Ele se preocupa é com a sua alma, a sua vida, porque a Bíblia diz que a sua alma vale mais que o mundo todo. E Deus, sabendo dessas coisas, Ele enviou esse profeta Elias para restaurar todas as coisas, para que ele não venha e fira a terra com maldição. E Ele enviou esse profeta e Ele restaurou essa mensagem. Ele trouxe uma mensagem restauradora que corrige o batismo, corrige a unicidade de Deus, coloca a mulher no lugar em que ela deve estar, coloca o homem no lugar que ele deve estar. Então, aquele que examina as Escrituras e essa mensagem, ele não será enganado. A Bíblia diz que surgiriam falsos profetas e falsos cristos, e se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não é possível ser enganado. Por quê? Porque eles acreditam nas Escrituras.
E eles recebem a revelação diretamente de Deus. Eles não aprendem em escola de teologia. Eles aprendem com Deus, assim como Pedro aprendeu no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo, que desceu ali e ensinou eles como se pregasse o Evangelho, como que batizaria o povo. E aí ele começou fazendo o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai em Atos 19, Paulo, sem tratar com Pedro, vem batizando da mesma maneira que Pedro batizou, em nome do Senhor Jesus Cristo novamente. Em Atos 10, 48, nós vemos de novo o batismo em nome de Jesus Cristo. Agora, qual é a escritura que batiza nos títulos de Pai e do Espírito Santo? Não existe escritura que está dessa maneira. Então, se não tem batismo feito dessa maneira, porque não é assim que se faz. Então nós estamos nessa manhã aqui, trazendo essa palavra, e advertindo a cada um que ouviu, examine as escrituras, porque sem isso você não chega a lugar nenhum. Não existe outro caminho qual Deus estabeleceu para que o homem se achegue a Ele. Ele disse: examinais a escritura, que ela testifica de mim. Então, se você for examinar uma igreja, você vai aprender o pensamento daquela igreja, não os pensamentos de Deus. Por isso nós chamamos vocês às escrituras. Eu encerro por aqui. Tenham um bom dia a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.